Boa noite, pessoal. É véspera de Natal e vamos falar de esportes em um programa especial. Eu bati um papo com o jornalista escocês Andrew Downey, que lançou recentemente no Brasil o livro Doutor Sócrates, a biografia, que fala da vida e da carreira do ídolo da fiel corintiana e da seleção brasileira. Confira agora. Andrew, como é que foi o ponto de partida para que você pudesse escolher o personagem Sócrates? Primeiro, eu conheci o personagem Sócrates. Eu, pessoalmente, não o conheci, mas eu sabia quem era, eu sabia a importância dele, não só como jogador, mas como figura, como personalidade, como personagem na vida brasileira. Para mim, não muito interessante escrever sobre um cara que marca gol e só marca gol. Isso, para mim, não é suficiente para captar meu interesse. Mas Sócrates, como você bem sabe, ele foi muito além dos quatro linhas, né? Ele se envolveu na política, no ativismo social, ele escreveu, ele produziu teatro, ele pintava, ele era comentarista, ele fazia um monte de coisas. Então, para mim, isso era o que mais me atraía, a ideia de escrever um livro sobre ele. A intelectualidade de Sócrates combinava com o ambiente do futebol, ou seja, Sócrates ele foi acolhido ou expelido pelo meio do futebol? Sócrates ficava sempre um pouco frustrado com isso, que ele tinha um truque quando ele era jovem, até com Botafogo. Ele pegava o jornal, foi para a concentração, e ele pegava e ele tirava a secção de deportes e deixou o jornal na mesa. E ele disse que nunca ninguém pegou o jornal para ler. Ele ficou bravo, ele falou: pô, cara, vocês têm que ler, vocês têm que se informar, vocês têm que saber mais sobre a vida, mais sobre o que está acontecendo no país. E essa frustração nunca deixou Sócrates. Ele sempre achava assim, até a final da vida, ele achava que os jogadores tinham muito poder. Como Sócrates, na sua visão, se encaixaria no momento atual do Brasil? Eu não gostaria de colocar palavras na boca dele hoje em dia. Primeiro, porque Sócrates era imprevisível, então não dava para saber o que ele ia falar. Mas com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida que uma pessoa como Sócrates faz falta hoje em dia. Uma pessoa que era engajado, que era culto, que era inteligente, que gostava de debater ideias, que gostava de lidar com pessoas que pensavam diferente dele. Isso, nesse mundo polarizado, eu acho que pessoas como Sócrates são cada vez mais ausentes. Sentimos falta de pessoas como ele, que podem agir como um ponte entre os dois lados, que gostava de falar com o outro lado com respeito. E com Sócrates ele gostava de fazer isso, com certeza, uma certa zoeira, ele era brincalhão, gostava de rir e fazer piadas, mesmo com pessoas que não concordavam com ele. Então, eu acho que isso é uma coisa que seria muito bem-vindo hoje em dia. Como é que você estruturou a tua pesquisa, Andrew, para começar a escrever sobre esse personagem tão rico que é o Sócrates? A partir de qual momento você começou a levantar material e começou a tomar corpo o livro em si? Eu comecei fazendo pesquisa principalmente nas hemerotecas aqui no Brasil, na Hemeroteca Mário Andrade, centro de São Paulo. Eu fui para a Hemeroteca Biblioteca em Ribeirão Preto, principalmente para ler os jornais da época, para ver que Sócrates estava falando, como ele estava jogando, essas coisas. Pegar um pouco da história. Também a história dos lugares, né, e dos clubes. Eu li bastante livro escrito por outros jogadores, escrito por pessoas que estavam presentes nesse mundo e nesse momento. E aí eu fui fazendo entrevistas. Eu fiz mais de 100 entrevistas com pessoas que tinham alguma coisa a ver com Sócrates. Família, amigos, jogadores, rivais, pessoas que conheciam ele e que tinham uma história para contar. Então, o trabalho do biógrafo, depois de fazer tudo isso, é simplesmente formar a narrativa de
da vida da pessoa, e foi isso que eu fiz com o grande Sócrates. E você investiu quanto tempo nesse processo todo, desde o início das pesquisas até agora o momento da publicação, o Andrew? Eu comecei a trabalhar em final de 2014. Eu terminei o livro no meados segundo semestre de 2016 e saiu em Grã-Bretanha em 2017, em inglês. Escrevi o livro em inglês. E desde então saiu versões em Itália, na França, Polônia, Turquia e agora no Brasil. É importante você tocar na questão da Itália, porque também foi, apesar de não ter tido um êxito esportivo a passagem do Sócrates pela Itália, os motivos apresentados pelo Sócrates para ir para a Itália não era nem a exposição num time do exterior, mas sim o momento que o país atravessava, não é verdade? Sim, Sócrates foi para a Itália em maio de 84 e ele famosamente ele era muito ativo na campanha de Direta Já. E Sócrates ficou no Vale de Anhangabaú, numa manifestação de mais de 1 milhão de pessoas. Ele ficou na frente de todo mundo e falou: se o emenda Dante de Oliveira passa, que permite os brasileiros eleger o próximo presidente, eu não vou sair do meu querido Brasil, ele falou. E o 1 milhão de pessoas, todo mundo ficou louco. E era Osmar Santos, que era o cara ao lado, e falou: só, o doutor, repete de novo, se a emenda Dante de Oliveira passa, o que você vai fazer? E ele falou: eu não vou sair do meu Brasil. Então, Sócrates colocava a democracia, o futuro do Brasil na frente dos interesses pessoais dele. E alguma coisa impensável hoje no futebol e no esporte, não é? É verdade, tem toda a razão. E essa passagem tem uma capa que exemplifica isso, uma capa de revista que é icônica desse período, que é o dia do fico do Sócrates, na revista Placar. Ele ficaria se o Brasil mudasse. O Brasil, naquela altura, não mudou. Ele acabou indo para a Fiorentina, né? E o resto é história, né? Foi para a Fiorentina, não foi um momento muito feliz para ele. Também ele foi para a Itália, era a época que a Itália estava abrindo, né, as fronteiras para jogadores. Então, todos os melhores jogadores de 82, da Copa de 82, todos eles estavam indo para a Itália. A Itália, nos anos 80, é como a Premier League da Inglaterra é hoje. É onde todo mundo queria jogar. Então, para Sócrates, era um desafio muito grande ir para lá. Eu queria que você tocasse nesse ápice na democracia corintiana, né? E, digamos assim, a queda ao longo do tempo, infelizmente, com algumas opções, alguns excessos que o levaram cedo demais. A democracia corintiana, como você falou, era uma coisa tão extraordinária que nunca foi repetido por nenhum clube grande no mundo. Então, todo mundo, ainda no Brasil, no mundo inteiro, ainda lembra de democracia corintiana por causa disso. E tem jogadores, Vladimir particularmente, ele sempre fala, Vladimir era o lateral de Corinthians na época, um dos líderes da democracia corintiana. Ele sempre fala, minha vida era a vida antes da democracia e depois da democracia corintiana. Ele foi, depois de democracia, eu fui para a Itália, como falamos, depois voltou, jogou com o Flamengo, fui para a Copa de 86, se aposentou, depois voltou para o futebol, jogou um ano com o Santos. E depois disso, Sócrates, uma das tragédias da vida de Sócrates é que ele nunca achou alguma coisa para realizar ele. Ele não ficou realizado depois desse período no futebol. Então, Andrew Downie, eu gostaria de agradecer imensamente aqui a tua disponibilidade, a tua participação. Muito obrigado. A gente volta na segunda-feira, às 6 da tarde, com mais informações dos esportes. Siga a nossa programação e saiba o que acontece no Brasil e no mundo. E acompanhe nosso conteúdo também no YouTube. Acesse agora o canal Hit Notícias. Boa noite para você, grande abraço e tenha um feliz e abençoado Natal. Valeu!